abandono, rejeição, qual é a diferença e situações para a gente saber identificar quando a gente está vivendo uma situação ou outra. Nice, gratidão pela pergunta, estamos aqui no Alienígena Responde. Vamos lá, abandono. Abandono é o seguinte, abandono é quando eu simplesmente apresento uma relação de desleixo em relação a algo. Então vamos começar primeiro com os objetos. O que é abandonar um objeto? Né? Pô, cara, você abandonou tua casa, você abandonou, sabe? Você se abandonou, percebeu? Você abandonou, né? Enfim, o teu filho. Quer dizer, algo que eu tenho um senso de obrigação ou deveria ter em cuidar, porque se eu moro em um lugar, eu tenho que ter gratidão pelo lugar onde eu vivo, não importa onde seja. E por conta disso, eu devo cuidar. Gratidão envolve cuidado, não envolve? É muito fácil as pessoas falarem gratidão, 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 mas não fazem nada para cuidar. Então você percebe que o abandono tem a ver com não se autorresponsabilizar por relações, eu repito. Pai que abandona filho, filho que abandona pai, eu não cuido da minha casa, eu não cuido da minha saúde, eu estou abandonando a minha saúde. Pensa e deixa aqui no comentário, para que esse vídeo filosófico, né, nesse Alienígena Responde, a gente fala sobre temas da espiritualidade, também sobre temas filosóficos. Então, onde você tem pontos de abandono na sua vida? E o abandono, ele é oposto ao sentimento da gratidão em si. Percebeu? Eu, por exemplo, nesse exato momento, eu tô com o meu corpo um pouco abandonado. É um exemplo meu. Eu retomei uma dieta, mas eu não tô fazendo tanto exercício quanto eu poderia. Mas eu fiz uns exercícios de auto-hipnose, num treinamento até que eu fiz aqui, divulguei aqui no canal. Eu tô mantendo legal a questão da alimentação com os exercícios. Agora, por outro lado, eu continuo com esse abandono do ponto de vista. Eu ando com muita dor nas costas, uma questão de abandono, eu tenho que me autorresponsabilizar. Ou não reclama. Esse é o abandono, tá? Agora, a rejeição é diferente. A rejeição é quando eu não quero. É quando eu não tô afim de algo. Você percebe a diferença? Então, tem muita gente que em relacionamento fala: ai, você está me rejeitando. Tudo bem, mas na rejeição tem a questão envolvida do desejo. Ou eu quero uma coisa ou eu não quero. Então tem muitas pessoas que se sentem rejeitadas por outras pessoas, ou às vezes até definem uma situação de rejeição como abandono, mas não é uma pessoa que sai de casa porque não está mais afim da outra, ou que sai de uma relação porque não está afim da outra pessoa. Não existe aí um abandono. Existe sim uma rejeição. E diante da rejeição, o que é que eu posso fazer? Ok. Se a pessoa não me quer, tem quem quer. Não é assim? Eu vou me cuidar, eu vou viver um luto relacional. Claro que não é simples assim. Eu vou passar pelas fases de lidar com a questão geradora daquela rejeição. Mas as coisas não podem ser confundidas. Então, quando eu rejeito algo, é porque eu não quero aquilo. Você abandonou o seu carro e não cuida do seu carro. Eu tô falando isso porque eu tive carro por um tempo, há muito tempo atrás. Eu não cuidava do carro, mas na verdade eu estava rejeitando o carro, eu não estava abandonando. Você entende a diferença? Porque eu nunca gostei de carro na minha vida. E por uma obrigação social, teve uma fase aí que eu fui aí e comprei um carro legal. Nossa, não é que eu detonei o carro, eu simplesmente não cuidei por 2 anos. Eu sucateei o carro, mas porque aquilo não era pra mim. Eu não abandonei nada. Não é pra mim ter carro, eu não gosto, eu tô na 5D. Trânsito, cuidar de coisa mecânica não é comigo. Você percebe? Então conta pra mim algo na tua vida que você consegue ressignificar agora, que você age achando que você tá abandonando, mas no fundo você só tá rejeitando. Isso não é pra mim. Eu abandonei a empresa da minha família. Porque abandonou? Se você não queria, você rejeitou pra cuidar da tua vida e cuidar de outras coisas. E isso é doloroso demais. Mas, portanto, a gente tem que ter a consciência de quando nós estamos rejeitando algo ou alguém, ou de quando esse algo ou alguém não é para mim. Isso é fundamental, senão a gente sofre mais.
Ah, mas e na relação de pai, filho e pai? Eu sou obrigado a cuidar da minha mãe, obrigado a cuidar da minha mãe, ele foi uma pessoa cruel comigo. Tem esses casos? Não, nada te obriga. Percebeu? Abandono é quando existe um vínculo, quando existe algo que foi combinado, você não cumpre com a tua parte, mas até isso pode mudar. Mas se existe um jogo de rejeição até dentro de uma família, eu não posso me obrigar, porque senão a minha vida trava por conta de outra pessoa. Percebeu? Então é fundamental. Essa pergunta da Anice é maravilhosa. Mandem perguntas aqui, tá? Sobre espiritualidade, sobre filosofia, sobre o que está, claro, ao meu alcance. Sobre a mente humana, sobre consciente, que são as minhas áreas de trabalho, porque eu não dou opinião. Eu falo sobre o que eu sei, sobre o que eu tenho alcance para pesquisar, né? Então vamos em outra situação de abandono ou de rejeição. Quando eu pego um bichinho de estimação e eu largo ele para lá, isso é abandono, porque o bichinho ele tá indefeso. Um filho, para com um filho eu tenho obrigações. Mas eu rejeito o filho, eu não nasci para ser pai, não nasceu para ser mãe. Não, mas aí você vai ter que se trabalhar, porque aí é teu. Você tem que cuidar, queridão, queridona. Você tem que cuidar. O bichinho que você pegou vai largar no meio da rua? Deixar o cachorrinho morrer de depressão o resto da vida lá sem o dono, sem a dona? Quando ele era bonitinho, novinho, filhotinho, tava bonito. Agora começou a dar trabalho, você vai e rejeita aí? Não, isso é ser mau caráter. É um abandono, tá? Que uma pessoa impõe a um ser vivo de uma maneira muito mau caráter. Esse é o ponto. Só para dar um exemplo como as coisas se misturam, porque o abandono, ele está associado a outras atitudes que tem a ver sim com os contratos que você estabeleceu com alguém ou com algo. Você recebeu de herança lá uma casa, uma coisa, então você vai e não cuida. E aquilo perde o valor para os teus filhos, para quem você pode deixar, que você abandonou. E aquilo lá vai se depreciar na tua mão porque você não está cuidando. Já se você rejeita, venda. Coloca alguém para cuidar. A gente tem que ter responsabilidade pelo que a gente quer para nós ou não. Certo? Então eu dei inúmeros exemplos, me conta o que você entendeu disso e principalmente, os exemplos são importantes. Eu dei um exemplo meu, por exemplo, sobre o carro, sobre a questão do carro. Eu falei de um objeto, né? Na verdade eu estava rejeitando e eu ficava me culpando porque eu achava que eu estava abandonando. Pô, comprei isso daqui, eu gostaria de gostar mais. Sabe aquela coisa de querer ser o homenzinho que abre o capô do carro e que faz? Eu nunca fui isso, cara. Nunca fui isso. Eu rejeito, gosto de andar de Uber, de metrô, de ônibus. Você percebe? Esse é o ponto. E isso vale também, sim, para as relações humanas. Eu não estou transformando pessoas em objetos. Estou te dando exemplos, tá bom? Então, para quem tem alguma rejeição ou abandono na vida, compartilha esse vídeo, tá? É muito importante e manda suas questões aqui pro Alienígena Responde.